Olá, queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia e eu estou aqui para que mais um dia nós possamos juntos estarmos adorando ao nosso maravilhoso Deus. E é com grande alegria que eu dou início a esse culto falando sobre algo especial. É um culto de ceia. Então, aproveite esse momento, aproveite esses minutos iniciais para que, se você estiver esquecido, prepare os elementos da ceia, separe o pão, prepare o suco de uva, para que possamos juntos ceiar na presença do nosso Deus. Quero dar início falando a respeito de uma semana recheada de bênçãos. Tivemos o nosso culto de campanha, foi grande bênção derramada naquele lugar sobre a vida daqueles que estiveram lá de forma presencial. Nós estamos voltando aos pouquinhos e anunciando a cada culto essa retomada. Então não deixe de procurar o seu líder, de dar o seu nome para que você possa participar de forma presencial conosco nos cultos de terça e também nos cultos de domingo à tarde. Nós tivemos as nossas células de quarta-feira, células de quinta-feira. Oh, que momento bom esse da gente estar junto, né? Em comunhão com os irmãos, compartilhando várias palavras, compartilhando os nossos testemunhos e um momento descontraído também, falando a respeito do nosso dia a dia, que tem sido tão inusitado, né? Cada dia uma surpresa, cada dia algo diferente acontecendo, né? Então, realmente tem sido momentos preciosos aqueles que nós estamos juntos com os irmãos no momento da célula. E nós tivemos o nosso culto de arena, um momento tremendo na presença de Deus, um momento onde nossos jovens ali têm a oportunidade de compartilhar a palavra. Eu quero dizer para você que a palavra, nossa, tem sido a cada sábado sobrenatural. Como eu tenho aprendido a cada culto arena, eu quero dar um beijo especial a todos os nossos líderes do Arena, a cada um que é líder de célula. Olha, vocês realmente têm desenvolvido um excelente trabalho no ministério. Parabéns para você. Quero dizer para as mulheres que participaram do nosso congresso de mulheres, puxa, a mulher antifrágil, né, com a nossa querida Bispa Lúcia e outras palestrantes, Bispa Priscila, né, a pastora Ana Lia, como foi maravilhoso esse congresso. Quero convidar você que não participou desse para que fique atenta e em 2021, quem sabe de forma presencial, possa participar também. E hoje, nosso culto da família, louvado seja Deus pela vida do nosso pastor Wellington, que tem pregado palavras poderosas, palavras edificantes, que tem nos ensinado a cada culto. E eu espero que você esteja compartilhando o link ao longo da semana com pessoas que você conhece, que você quer edificar, que você quer evangelizar, porque realmente tem nos alimentado de forma sobrenatural. Dizer que nós teremos o nosso culto presencial com os queridos pastores Eriveldo e Horaci. Então, se você que deu o seu nome, por favor, esteja, compareça, não deixe de participar, porque a cada domingo as pessoas que têm ido têm realmente sido grandemente edificadas na sua fé fortalecida. Por isso, participe. Aliás, participe hoje conosco, do início até o fim. Fique até o movimento de oração na sala de Zoom. São momentos preciosos que nós estamos ali orando uns pelos outros, conforme diz a palavra de Deus. Orai o tempo todo, sem cessar. A palavra de Deus diz como é poderosa a oração de um justo, que muito pode em seus efeitos. Então esteja ali ligado, conectado, atento ao link que vai ser compartilhado, para que você possa estar ali aliançado junto com a igreja. Amém, queridos? E eu tenho falado ao longo de todos esses domingos a respeito das características do nosso Deus, né? Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Eu poderia passar uma vida e não seria o suficiente para poder tecer tantas características do nosso Deus. Mas Ele vai nos dando algumas pistas, Ele vai falando sobre aquelas que são tão relevantes e mais, aquelas que nós podemos, né, como imitadores de Cristo, sermos realmente aqueles que praticam isso no nosso dia a dia. E eu tenho falado a respeito da benignidade de Deus. Como nosso Deus é benigno. Muitos colocam Ele um Deus vingativo, né? Aquele Deus do Antigo Testamento, aquelas coisas, né, tão marcantes, mas o nosso Deus o tempo todo demonstra benignidade, ontem, hoje e para todos sempre. E na pessoa de Jesus, principalmente, que é o padrão da própria benignidade, Ele nos ensina através de tantas passagens, e eu quero ler uma com vocês nessa manhã, nesse culto, que fala muito forte ao meu coração, porque
são palavras assim poderosas. São palavras que realmente eu fico imaginando a cena em alguns filmes, né, em produções que eles fazem. Não é difícil, lendo o texto, poder ser reportado para aquele ambiente e criar cenários na nossa mente. É muito interessante. Então, certa vez, Jesus, ele estava diante de um desafio que colocaram ele ali. Eu acredito que muitos conheçam o texto. João capítulo 8, versículos 1 a 11, diz algo sobrenatural, e eu quero pedir licença para ler o texto todo, que diz assim, esse trecho, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, olha que cena, mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Eles quiseram trazer uma lei de Moisés, inclusive que na lei de Roma já nem era mais válida, mas eles quiseram colocar o nosso mestre Jesus numa saia justa ali. E o Senhor, o que diz? Eles disseram, né, para Jesus. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Olha que coisa maravilhosa, eu não canso de ler. Até porque eu fico imaginando o que Jesus poderia ter escrito ali naquele momento. Será uma relação de pecados? Para que aqueles fariseus, aqueles homens que queriam acusar aquela mulher, pudessem ler e refletir a respeito daquilo que eles estavam querendo fazer com ela. E aí eles colocaram aquilo, né, para que Jesus ele pudesse dizer o que era para ser feito. E eles continuavam interrogando Jesus. Então, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Por que será que com os mais velhos? Eu acho que rapidamente eles entenderam, mesmo diante de um problema, acho que rapidamente eles entenderam aquilo que eles tinham feito, né? Saíram um a um. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora, vá, abandone a sua vida de pecado e não peques mais. Que coisa maravilhosa, gente. Esse texto só de ler me emociona. Sinceramente falando, sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo que é muito rápido em julgar. Mas o nosso Deus, ele é muito mais rápido para perdoar. E é incrível, porque tem muitas passagens que demonstram benignidade, mas essa, eu fico imaginando todo mundo querendo apedrejá-la. Você já imaginou essa morte? Com pedras sendo ali o tempo todo no seu corpo? Gente, pelo amor de Deus, é uma coisa absurda, uma acusação horrorosa. Tudo isso para testar alguém que só estava praticando o bem, por ser um Deus benigno, um homem enquanto Jesus benigno. E tem mais, aliás, tem várias passagens, mas tem mais uma passagem que mostra muita benignidade de Jesus, quando ele curou um cego com um toque. A palavra de Deus diz lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 23 a 25, diz assim: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele viu tudo claramente. Pergunta hoje para você:
Quantos gostariam de serem curados por Jesus e ver tudo claramente? Todas as coisas, inclusive olhando para si mesmo e vendo quais são os pecados cujos quais devemos nos arrepender. É culto de ceia, queridos. É momento de arrependimento. É momento de nos entregarmos na presença do Senhor com a nossa mente sã, nosso coração puro e as nossas mãos limpas. Então, quando eu olho essa cena aqui, Jesus fazendo isso, quantos que gostariam de receber um toque de Jesus? E eu quero dizer algo para você, Ele está perto. Talvez, aliás, Ele esteja a uma oração de distância de você. Presta atenção, Jesus ele pode estar na distância de uma oração de você. Ele pode estar na distância de uma palavra de você. Perdão, arrependimento. Por isso, nós vamos orar nesse dia para que o Senhor ele possa tocar no seu coração, a palavra ela possa te alimentar de forma sobrenatural e no momento da ceia você possa de forma inteira participar do sacrifício de Jesus, para que tenha acesso à glória, seja participante da glória do nosso Deus. Amém, queridos? Então feche os teus olhos, eu vou orar por você. Clame ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Cada louvor, esse que você está ouvindo aí de fundo, o louvor já vai entrando no seu coração, na sua mente, eu creio, de forma sobrenatural. O Senhor está falando com você. Vai entrando na presença desse Deus. Entregue-se na presença do nosso maravilhoso Deus. Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda majestade. Seja bem-vindo em nosso meio, ó amado de minha alma. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Venha encher esse lugar. Venha, Espírito Santo de Deus, abençoar, ó Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada um dos meus irmãos. Que os Teus anjos estejam acampados em cada lar, em cada casa. Que a Tua presença possa preencher, ó Deus, de forma sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, fortalecendo a nossa fé, edificando aqueles que estão fracos, Senhor, que o Senhor sustente em pé. Muitos dos nossos irmãos, pelo distanciamento, por não terem um contato pessoal ali no momento da igreja, nos cultos, têm esfriado na fé. Muitos têm usado isso como álibi, desculpa, para realmente não exercerem a fé. Senhor, tenha misericórdia, alcança cada vida em nome de Jesus, preenche esses lugares. Comece a declarar na sua casa, no ambiente, em nome de Jesus, de onde você está, do seu trabalho. Coloque a mão no seu coração, fique à vontade para orar na presença do nosso Deus. Pai amado, na Tua presença eu oro, clamando pela vida dos meus irmãos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, de forma sobrenatural. Visita, Pai, em nome de Jesus, no íntimo de cada ser. Fala de forma particular com cada um, porque o Senhor conhece os corações. Não somos nós a falar, mas o Senhor a revelar o desejo, a vontade, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Pai, derrama do Teu sobrenatural, no natural, ó Pai, porque somos frágeis, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, muitas vezes, ó Deus, em nome de Jesus, e precisamos ser sustentados pela Tua palavra. Ó Pai, edifica-nos, restaura-nos, ó Pai, em nome de Jesus, restitui a vida de cada um aqui. Eu oro sobre cada família, sobre cada pai, cada mãe, sobre cada filho e filha, cada avô e cada avó. Eu oro, Senhor, ó Pai, sobre a vida daqueles jovens, ó Deus, crianças, anciãos, que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, com cada família aqui representada. Eu os abençoo no poder do nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa oração, eleve as suas mãos aos céus e comece a aplaudir ao nosso maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Tenhamos todos, queridos, um maravilhoso culto. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz e na paz de Cristo. Como um filho se nos deu.
próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Menino nasceu como um filho, se nos deu, e ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Seis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Seis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua
consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi.
Quebrantado me achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a ti. Ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser, eu te amo.
te amo. Bom dia, igreja, bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Hoje, dia 8 de novembro, dia de ceia do Senhor. Esses louvores já nos abençoaram, já têm nos abençoado muito a cada domingo, a cada dia os louvores que nós cantamos a Deus têm nos abençoado porque nós glorificamos o nome do Senhor através dos louvores, elogiamos o Senhor através dos louvores, porque a palavra louvor no hebraico ela significa isso, elogio, né? E elogiar, no nosso caso, elogiar a Deus, nosso Deus e nosso Pai. E mais um culto de ceia, um culto maravilhoso, um culto onde você vai poder, junto com a sua família, onde quer que você esteja, ceiar, tomar junto com os teus irmãos a ceia do Senhor. E é importante que a gente consiga dar andamento a tudo que nós estamos falando. Então, graças a Deus, hoje nós vamos falar sobre Romanos 13, né? Nós já estamos falando sobre a carta para os Romanos, aos Romanos, e a carta de hoje também, ela glorifica o nome do nosso Senhor Jesus, né? Então, ela vai ser usada para que nós possamos também embasar a ceia do Senhor. E o que é importante, né, nessa carta aos Romanos, né? Chegamos com Paulo em Roma, né? Esse é o título que nós estamos usando a cada domingo. Então, hoje eu vou usar um subtítulo, né, para que a gente possa ir separando esse tema, né? Então, chegamos com Paulo em Roma e o subtítulo de hoje é Entenda, reflita e pense sobre a sua fé. Porque o que é importante que nós saibamos da carta aos Romanos? Talvez ela passe um pouco desapercebido diante de algumas pessoas, ou como somente mais uma carta, como somente mais um texto bíblico. Mas essa carta foi de tanta importância, de tanta importância. Depois você vai até livros históricos e procure isso, mas você vai descobrir, como eu descobri, que através desta carta, Agostinho, que é um grande teólogo, né? Nós já sabemos disso. Lutero, Reforma Protestante, e John Wesley se converteram ao ler a carta aos Romanos. Tal é a importância desta carta, tal é o assunto tão delicado que ela trata, e que homens como esses, assim que leram essa carta, né? Depois, carta aos Romanos tem muitos comentários, né? Você vai achar muitos livros, e você vai descobrir, se você quiser estudar um pouco mais a fundo, que tanto Agostinho, quanto Lutero, quanto John Wesley se converteram lendo a carta aos Romanos. E eles não eram pessoas que desconheciam a Bíblia, né? Nós sabemos disso. Então, não faça como a maior parte dos evangélicos, né? Que hoje em dia o evangélico é um termo banalizado, né? Eu me lembro há uns 10 anos, enquanto eu pregava, e isso já estava dando sinais, né, históricos que iria acontecer, e a gente falava sobre isso, né? Eu preguei muitas vezes sobre isso, que o termo evangélico, né, ou os evangélicos, seriam banalizados, né? Assim como muitas vezes o católico é banalizado, né? Muitas pessoas dizem que são católicas e de fato não são, né? Na verdade nem frequentam a igreja. Assim está acontecendo também com os evangélicos ao longo desse tempo, né? Muitos dizem que são evangélicos, mas vão na igreja somente quando precisam de algo, quando querem buscar alguma coisa de seu interesse pessoal. Então não deixe que a Bíblia e não deixe que Jesus Cristo seja banalizado na tua vida. De verdade, presta bem atenção na tua fé. Reflita um pouco sobre ela, pense sobre como você está utilizando a tua fé. Pense no que é fé. Pense em todas essas coisas, né? Nós estamos entrando em 10 anos, nos próximos 10 anos, que serão de extrema importância para a vida de todo cristão. Não que nos dias atuais não seja, mas nós vamos entrar numa fase bem importante da história para a vida do cristão, para a vida da humanidade como um todo, mas para a vida do cristão principalmente. Então,
reflita um pouco sobre a tua fé, escute esse texto, preste bem atenção. Paulo envia essa carta aos Romanos e não é algo fácil do que Paulo estava tratando. Então, nos primeiros versículos deste texto de Romanos 3, Paulo, ele usa, né, como em outros textos dele, ele já imagina as perguntas que serão feitas para ele, né? Lembra? No Romanos 1, ele falou muito com os gentios. Romanos 2, ele coloca os judeus no mesmo lugar dos gentios, mostrando que não existe diferença diante de Deus. E no livro, né, no capítulo de Romanos 3, do livro de Romanos, o que vai acontecer? Ele vai responder mais algumas questões e depois ele vai falar da justificação através de Jesus Cristo, através da fé no Senhor Jesus. Agora, o que é importante que nós saibamos? Paulo usa uma figura de linguagem que, se você estudar também um pouco mais para frente sobre formas de escrita, você vai descobrir que muitas vezes quando um autor ele já presume as perguntas que serão feitas a ele, ele usa uma forma de escrita como se ele já estivesse respondendo a essas perguntas, né? Então, Paulo faz isso muitas vezes. Como ele já sabe mais ou menos as perguntas que são feitas a ele, que serão feitas para ele responde essas perguntas nas cartas que ele envia, né? Já para, eu não sei se já para adiantar o assunto e também para ser mais objetivo, eu creio muito nisso, né? Mas Paulo já procura responder a essas perguntas que provavelmente são mais óbvias, né? E que ele devia escutar com frequência ou que ele imaginava escutar com frequência. Nós não podemos esquecer que Paulo, ele estudou na escola de Gamaliel, a escola mais conceituada rabínica em Jerusalém. Então Paulo não era qualquer pessoa, né? Ele era um grande expansionista e um grande conhecedor da palavra, um grande conhecedor da história, o que o ajudou demais nesta expansão, porque ele não estava diante de pessoas necessariamente incautas, né? Ele constantemente ele entrava em debates acalorados com grupos específicos, né? E nós estamos falando dos judaizantes, que sempre foram um grupo que se opôs a Paulo, que eram aqueles que, mesmo convertidos, queriam que as tradições judaicas fossem inseridas no povo gentil. Então Paulo não tinha uma vida fácil, né? Não tinha uma expansão tão simples, né? E nós sabemos também, já conversamos há alguns domingos, que Paulo tinha um grande interesse na igreja que estava em Roma, que não foi ele que fundou, porque ele queria chegar até a Espanha. E depois, mais para frente, você vai ler o texto de Romanos, nós vamos passar por Romanos, e ele vai falar isso de forma mais explícita, né? Que ele tem um interesse, né? Que aquela igreja de Roma era estratégica para que ele pudesse chegar à Espanha. Então a vida de Paulo não era realmente uma vida fácil, né? Esse expansionismo de Paulo não era simples, era um expansionismo que dava trabalho, né? Tinha um esforço financeiro, tinha um esforço de locomoção e tinha também um esforço de argumentação com aquelas pessoas. Lembrando que a fé judaica, né, ortodoxa, ela é muito lastreada, né, quase que 100% lastreada na história do povo judeu, né? Então ele tem uma fé histórica, uma fé que vem da história do povo, lógico que da Torá, mas também vem da Torá oral, né? Eles têm uma Torá oral, né? Os rabinos iam escrevendo uma Torá oral que não tem nada a ver com uma revelação de Deus, mas com escritos rabínicos, e o judeu também tem muita fé nessas questões. Então, Paulo não tinha vida fácil. Do outro lado, ele tinha um povo gentil, um povo alicerçado na cultura grega, né, romana, que também tinha uma filosofia, que estudava muito. Então, ele também tinha que saber como conversar com essas pessoas. O fato é que ele tinha que prever muitas coisas e que ele tinha que falar sobre muitas coisas. E, claro, tudo o que ele falava, de alguma forma,
como nós devemos fazer nos dias de hoje, eu acabava aqui desembocando, né, ou falando, ou passando por aquele que interessa, que é Jesus Cristo. E na carta aos Romanos, né, no capítulo 3, isso não vai ser diferente. E nós, obviamente, vamos nos apropriar da inteligência de Paulo, trazer para os dias de hoje e louvar o nome do Senhor, celebrar a ceia do Senhor, né, junto com ele. E isso é importante. Então, vamos ler, vamos começar a ler o texto. Esse texto eu vou dividir em algumas partes e a gente vai passar por cada uma delas. Então, Paulo começa esse texto já respondendo algumas questões, depois ele conclui e depois ele fala o que mais interessa, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então, curva sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar. Meu Deus, nós louvamos o teu nome, pedimos que o Senhor venha com o teu entendimento através do Espírito Santo, que o Senhor nos dê claridade, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie e que nós possamos aprender mais de Ti e louvarmos o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, vamos iniciar a leitura dessa carta de Romanos. Nós vamos ler, a princípio, Romanos 3, dos versículos 1 a 8. Romanos 3, dos versículos 1 a 8. Romanos 3, versículos 1 a 8. A palavra de Deus, ela diz assim: que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Pode ser que na sua Bíblia estejam oráculos de Deus, ok? Que importa se algum destes forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façam mal para que nos venham bem? A condenação dos tais é merecida. Então nós podemos observar que Paulo está respondendo já às objeções ainda, né, na verdade, referentes ao capítulo 2. Já que Paulo ensina que o judeu está na mesma condição do gentil, então qual era a pergunta mais natural? Então o que adianta eu ser judeu? Para quê? Qual é a vantagem em ser judeu? Porque o ser humano ele tem por característica mundana sempre querer ganhar vantagem em tudo, né? A vantagem que ele entende como vantagem para si mesmo. Então, o judeu naquela época não é diferente muitas vezes do evangélico dessa época, né? Ele achava que ele era um ser especial, que ele detinha os poderes de Deus e que Deus era só dele, que não era de mais ninguém, né? Aquilo que nós já conversamos no domingo passado, assim como nós, evangélicos, nos dias de hoje, muitas vezes nos comportamos desta maneira. E aí eles dizem assim, já que você está falando pra gente que ser judeu não tem nenhuma vantagem, então para quê? Para que a circuncisão? Para que ser judeu? E aí Paulo já responde, né? Lembra que Paulo está criando um opositor na sua escrita, imaginando que essa pergunta fosse ser feita para ele assim que ele chegasse em Roma. Então, já que ele já falou isso na carta, ele já antecipou alguns assuntos e já economizou seu tempo quando ele fosse chegar a Roma, que não foi dessa vez, foi um pouquinho depois. Então, Paulo responde assim: de forma alguma, ser judeu é extremamente importante, porque Deus confiou ao judeu a sua palavra.
Preste atenção nisso. Olha o que Paulo diz. Ele diz: a grande importância de ser judeu é que Deus confiou aos judeus a sua palavra. Assim como hoje ele confia a nós a sua palavra. O importante de sermos evangélicos não é a vantagem que temos sobre outras pessoas, até porque nós não temos nenhuma, mas a importância de sermos evangélicos convertidos, filhos de Deus, eleitos pelo Altíssimo, é porque ele confia a nós a sua palavra, para que nós possamos ensiná-la, aprender com ela, utilizá-la e nos tornarmos parecidos a cada dia mais com Jesus Cristo. Então, a grande importância de ser judeu estava na confiança que Deus teve em dar a palavra para que eles pudessem compartilhar, aprender, tanto que eles foram são os detentores de alguma forma também de tanto conhecimento, né? E nós as religiões monoteístas do mundo todas estão pautadas no judaísmo, nós sabemos disso. Então tal é a importância, eles conheciam Deus, eles tinham a palavra de Deus. E aí vem a segunda pergunta que Paulo imagina: ora, se a salvação vem pela fé, então, e se o pecado que existe em mim, né, se a lei, na verdade, ela evidencia o pecado que existe em mim, e esse pecado é para a glória de Deus, então eu vou continuar sendo um pecador. Já que o meu pecado é para a glória de Deus, então vamos agir para a glória de Deus. E aí Paulo diz: de forma alguma. O fato de sabermos que nós somos pecadores, a lei ela tem essa função, eu vou chegar nisso no final. O fato de sabermos que somos pecadores e que os nossos pecados evidenciam a glória de Deus, na verdade é o contrário, é uma motivação para que nós possamos andar num outro caminho e nós saibamos que somos justificados pela fé. E aí, ele usa uma referência, né? Você tem percebido que eu uso muitas referências, porque Paulo, o que Paulo faz? Paulo está falando com judeus, e judeus acreditam na Torá, no livro dos profetas. Então Paulo usa um método rabínico. Ele pega um texto do Antigo Testamento, do nosso, né, Antigo Testamento, e coloca esse texto naquilo que ele está falando. Então, ele usa muitas referências, e muitas vezes eu estou usando referências. Claro que algumas vezes eu estou estudando, vou lá, busco a referência, mas na maior parte das vezes, a referência, ela está na Bíblia que eu utilizo, que você tem aí no seu celular, né? É só um parênteses aqui. Se você tiver uma Bíblia aí no seu celular, e você utilizar essa Bíblia no seu celular, como eu utilizo no meu celular, você vê todos os domingos, você vai reparar, eu acho que eu não vou conseguir mostrar isso para você, mas você vai reparar, não sei se você vai conseguir ver, que existe um quadradinho, tá vendo? Um quadradinho com asteriscos. Tá vendo aqui? Você consegue enxergar? Um quadradinho com asteriscos? Existe um quadradinho com asteriscos acima, né, asteriscos não, com reticências, acima de algumas frases, de alguns versículos. Se você apertar naquele quadradinho, virá a referência. Então, quando Paulo está falando aqui sobre justificado, né, que o nosso pecado, na verdade, evidencia a glória de Deus, ele usa uma referência que está aqui, ó, que está em Salmos 51:4. Salmos 51:4, que é Davi, ao pecar, ele usa um texto. Então vamos ler esse texto de Salmos 51:4 para que você possa compreender. Salmos 51:4. Salmos 51:4 diz assim: contra ti, Davi está falando, ok? Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então, quando nós vamos para o versículo de Romanos 3,
Paulo usa esse texto, né? Ele faz uma paráfrase desse texto no versículo 4, onde ele diz, tem aspas, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Então, na verdade, Paulo está fazendo uma referência a Davi, que o próprio Davi diz assim, eu mereci ser julgado. O meu pecado evidencia a tua justiça. O meu pecado evidencia a ira que o Senhor derramou contra mim. Então ele está mostrando para o judeu que o que ele está fazendo não é inventar nada, ele está usando a própria Torá, a própria Bíblia judaica, vamos chamar assim, para evidenciar aquilo que ele está pregando para os romanos, né? Que sim, você tem que deixar o pecado, apesar do nosso pecado, evidenciar a glória de Deus e a sua justiça, seja através da ira dele para alguns ou da fé na justificação em Jesus Cristo, mas que nós devemos deixar esses pecados, amém? E por que você mostrou essa referência, pastor? Porque eu vou mostrar várias referências que Paulo utiliza neste texto. Então, o que Paulo estava dizendo para o judeu é assim, sim, é importantíssimo que vocês sejam judeus. E sim, vocês têm uma grande vantagem. Deus entregou a palavra para vocês. Segundo, não, nós não devemos continuar pecando para evidenciar a glória de Deus. Apesar da lei evidenciar o nosso pecado, e isso acontecer para a glória de Deus, como tudo na vida acontece para a glória de Deus, e isto é uma coisa. Outra coisa é você permanecer em pecado. Na verdade, né, o que ele está dizendo é o seguinte, aquele que é mau, tira do seu coração os maus tesouros, né? Então ele usa a palavra a seu favor para fazer coisas más, enquanto aquele que é bom sempre vai usar a palavra para fazer coisas boas, né? E esse embate não era fácil, né? Paulo estava chegando em Roma e estabelecendo isso. Então foi isso que Paulo fez nesses primeiros versículos, né? Ele responde algumas perguntas que provavelmente seriam feitas a ele. Então vamos avançar mais um pouco. Vamos avançar, vamos caminhar mais um pouco. E agora nós vamos ler dos versículos 9 a 18. Versículos 9 a 18. Romanos 3, 9 a 18. Romanos 3, 9 a 18. Mais uma vez, Romanos 3, 9 a 18. Diz assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Se você estiver usando uma Bíblia de celular, você vai observar aí que no versículo 9, vai ter uma reticências aí em cima de vantagem, que é uma referência, sempre há uma referência ali, uma referência bíblica ou uma referência de sinônimos, ok? Então vou ler novamente. Que concluiremos então? Estamos em oposição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então ele está falando claramente que não existe vantagem, né? E ele faz uma série de argumentações utilizando o Velho Testamento. Várias referências foram citadas. Eu não vou pedir para colocar na tela todas as referências, mas eu vou ler todas as referências para você. Então, ele está dizendo que não existe nenhuma vantagem, né? Ninguém tem vantagem sobre ninguém. E ele diz assim, o que a lei faz? Qual é o motivo da lei? A lei, ela denuncia e, ao mesmo tempo, né, como nós lemos para alguns, incentiva o pecado. Ela não veio para incentivar o pecado, obviamente. Ela veio para denunciar o pecado, para mostrar que não existe nenhum justo, que nós somos pecadores. E aí ele faz muitas referências
ao Antigo Testamento. Eu vou ler todas elas, porque é importante, você anota. Salmos 14, de 1 a 3. Salmos 14, de 1 a 3. Ele fala assim. São as referências que tem nesse trecho de Romanos 3, 9 a 18, ok? Então a primeira referência é Salmos 14, de 1 a 3. Ele fala assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento. Lindo isso, né? Ele olha para ver se alguém entende. Alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então nós podemos observar que Paulo usa o livro judeu, a Torá, o livro dos profetas, o livro de Salmos, a Bíblia judaica, vamos chamar dessa maneira, né? Como eu já disse anteriormente. Então, ele só está usando referências. Então, primeira referência é essa, Salmos 14, de 1 a 3. Segunda referência que ele usa nesse texto, Salmos 5, versículo 9. Salmos 5, versículo 9. Diz assim: em seus lábios não há palavra confiável, a mente deles só trama destruição. E ele faz também uma referência ao Salmo 143. Salmo 143. Vamos ler todas as referências que ele usou aí. Salmo 143 diz assim: afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Aí ele usa mais referências, ele usa Salmo 10, 7. Salmo 10, 7. Vamos lá. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Vamos mais uma referência que ele usou. Salmos 36, 1. Salmos 36, 1. Salmos 36, 1, ele diz assim: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Né? O ímpio diz: para que eu vou temer a Deus? Deus nem existe, ou Deus, meu pecado, ele elucida a glória de Deus, né? Então ele não teme a Deus. E para a gente finalizar, Paulo faz uma referência a Isaías 59, 7, 8. Isaías 59, versículos 7 e 8. Diz assim: seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Então Paulo, ele faz nesse texto explicando, né, as questões da lei, explicando que não há justo, ele faz muitas referências ao Antigo Testamento. E ele mostra mais uma vez para judeus e para gentios que ele não está inventando algo, que aquilo que ele está dizendo já foi previsto, né? Já era dito no Antigo Testamento. O que ele tem que chegar? O que ele está falando? Primeiro ele está falando da lei. Primeiro ele está falando da importância da lei. Qual foi a importância da lei para que ele possa chegar na justificação pela fé através de Jesus Cristo. Ok? Então, Paulo elucida isso. Paulo, ele diz isso. E ele começa, né, no versículo 9 de Romanos, como nós lemos. Que concluiremos então? Então ele chega a uma conclusão. Ele responde às supostas perguntas e chega a uma conclusão. Não existe justo. Ninguém é justo. Precisamos de Jesus, precisamos da fé. E aí ele ainda fala
nos versículos 20 e 21. Então, vá comigo, abra a tua Bíblia em Romanos 3, versículos 20 e 21. Desculpa, versículos 19 e 20. Romanos 3, versículos 19 e 20. Romanos 3, versículos 19 e 20 diz assim: Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então o que ele está dizendo é impossível você ser salvo pela lei. E agora eu vou te falar algo que talvez você não tenha imaginado, talvez você não tenha percebido. Na verdade, a salvação, mesmo antes de Jesus vir, sempre foi pela fé. Nunca foi pela lei. Porque é impossível que um homem seja salvo pela lei. Porque a lei não vem para salvar. A lei não vem para isso. A lei vem para que o homem tenha a consciência dos seus próprios pecados, que ele é um pecador. Então o objetivo da lei nunca foi salvar pessoas. Mas pastor, e aqueles que não conheceram Jesus? Ainda assim, ainda que Jesus ainda não tivesse vindo, a salvação continua sendo pela fé. E como você sabe disso? Nós vamos ler um pouco mais para frente. Porque existiam sacrifícios ritualísticos no Antigo Testamento. E esses sacrifícios ritualísticos, que não valiam de nada, e a própria Bíblia diz isso, eles tinham, na verdade, a intenção, né, de ser um paliativo até, eu não sei se a palavra certa é esta, um paliativo até a chegada de Jesus. Por isso, derramava-se sangue de animais, como expiação pelos pecados. Então, se a lei fosse satisfatória para a salvação, não haveria necessidade de expiação, de aspersão de sangue para pecados, né? Não existiria o dia lá, o dia do perdão, né? Não existiria o dia que você levava os seus animais até o templo e aquele sangue era derramado, em cima da Arca da Aliança, né? A tampa da arca ela aspergida com sangue, né? Como uma representação de liberação dos pecados, uma representação. Ainda que não fosse satisfatório, Deus usou essa metodologia, Deus usou este paliativo até que Jesus nascesse. E aqueles homens, na verdade, sempre foram salvos pela fé. Pela fé, talvez não no nome de Jesus, porque Jesus não tinha vindo, mas pela fé nos profetas. E pela fé que todo profeta e toda a lei foi feita para a chegada de Jesus Cristo, ainda que eles não reconheçam. E é impressionante como muitos de nós ainda não reconhecemos isso, que tudo foi feito para Jesus Cristo, por Ele. Porque Ele é, e nós vamos chegar a isso, aquilo que vai mudar tudo. Não existe nada que virá depois de Jesus, absolutamente nada. Então a lei, para que a lei serve então, pastor? Então, quais são os motivos de existir a lei? Né? É claro que depois foram criadas muitas outras leis pelos próprios judeus para trazer ordem, organização à sociedade, das questões de higiene. Mas falando de salvação, referente a pecados e salvação, a lei vem para evidenciar o pecado. Claro que muitas vezes ela serviu de limite, mas quem neste mundo? Quem? Existe alguma pessoa neste mundo, tirando Jesus Cristo, que tenha conseguido passar por este mundo sem nenhum pecado, sem infringir a lei?
Não existe. Então a lei não salvaria ninguém, porque você está debaixo da lei, você seria condenado por ela. E esse é o segundo ponto. Além de evidenciar o pecado, trazer a consciência do pecado para o ser humano, toda lei requer algo. A lei requer algo. Então, se você pecou, para que você seja liberto, você vai ter que passar um tempo preso. Você vai ter que pagar uma multa. Você vai ter que fazer isso ou aquilo. Mas nós sabemos que quando se trata de pecado diante de Deus, não existe isso, né? Não existe, porque Deus é justo. Deus é justiça. Deus é amor. Deus, ele é soberano. Deus é santo. Então não existe homem que pudesse pagar esse preço. E aí Deus olha para a terra e diz: não tem jeito. Todos pecaram. Todos são injustos. Todos procuram o mal, né? Todos é uma força de expressão, né? Claro que uns mais do que outros, né? Não tem jeito. Eu vou enviar meu filho. Porque toda a cobrança da lei, tudo aquilo que a lei exige, tudo que a lei precisa, e muitas vezes é um sacrifício, mas é o sacrifício de um justo. Nenhum ser humano pode me dar, em nenhuma época, em nenhuma geração, seja antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. Nenhum ser humano pode me dar, só Ele pode fazer isso. Por isso, eu vou enviá-lo para justificar a todos. Que coisa maravilhosa. Se você gosta de coisas espirituais sensacionais, não existe nada mais espiritual e mais sensacional do que o próprio Deus se fazer carne, para que a sua própria exigência de justiça fosse completa nele, porque nós, a sua criação, nós aqueles que por adoção podemos ser chamados de filhos, não poderíamos pagar o preço pelos nossos pecados. E é isso que Paulo está ensinando aos romanos, e é isso que Paulo está nos ensinando nos dias de hoje. E isto é espetacular. Talvez isso passe desapercebido na tua história, talvez isso passe desapercebido na tua vida, mas, meu irmão, a partir de hoje não deixa mais isso acontecer. Não permita mais que isso ocorra. Mas vamos lá, vamos encerrar o texto. Vamos ler Romanos 3, de 21 a 31. Romanos 3, de 21 a 31, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. E aí, em propiciação, você vê que tem uma referência, né? Ou a referência é ou como sacrifício que desviava a sua ira, removendo o pecado. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse é o versículo-chave deste trecho. O versículo 25 é o versículo-chave deste trecho. Ele diz: na sua tolerância, ele permitiu que os pecados passados parecessem estar perdoados até que chegasse Jesus Cristo e cumprisse o sacrifício de todos.
Vamos lá, versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Eu espero que você esteja entendendo o que ele disse aqui. Olha o que ele disse. Ele diz: olha, a justificação, a salvação vem pela fé. Então a fé me ajuda. Então eu posso anular a lei? Não. A lei serve para evidenciar a fé. A lei serve para trazer ao homem consciência do pecado. A lei serve para o homem saber que ele não consegue ser justificado por suas obras. A lei serve para que o homem tenha consciência de que ninguém pode salvá-lo, nem ele mesmo pode se salvar. O único que poderia salvar é Jesus Cristo, o único justo que veio, deu a vida por nós e ofereceu a Deus o lugar aonde toda a exigência de justiça da lei fosse derramada sobre ele. Ele carregou os nossos pecados, ele carregou as nossas dores. Lembra? O castigo que nos traz a paz. Talvez você nunca tenha entendido isso, mas talvez hoje você esteja entendendo. Jesus é o castigo que nos trouxe a paz. Nenhum homem conseguiria a paz. Isso é tão incrível que eu estou com vontade de pular, de gritar, de me alegrar, de louvar ao Senhor nessa manhã. E lembrando do seu sacrifício de cruz. Isso é maravilhoso. Ele veio para satisfazer a justiça do próprio Deus, coisa que nós nunca conseguiríamos fazer. E isso é esplêndido. E isto é sobrenatural. Um Deus que se fez carne e que habitou entre nós e que levou sobre si tudo aquilo que a própria justiça dele, porque ele não é mentiroso, exigia. Então, a lei sempre vai exigir algo. A graça, ela dá. Ela não exige nada. A lei exige sempre alguma coisa. A graça dá e não exige nada. A lei exige sempre alguma coisa. A graça dá e não exige nada. Então Jesus veio, ele extinguir a lei de forma alguma. Ele veio cumprir. Como ele veio cumprir a lei? Talvez você nunca tenha entendido isso também, né? Não é só fazendo, não é só não pecando. Jesus nunca pecou. Então isso para ele não era um problema, eu creio. Mas Jesus, ele diz, eu vim cumprir a lei quando todo o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, exigia que houvesse justiça por tanta injustiça derramada, que era derramada na época de Jesus e que é derramada até os dias de hoje. E não tinha em quem essa justiça divina ser colocada. Então veio Jesus e carregou sobre ele toda essa justiça, todo esse cumprimento da lei, porque a lei exigia que o preço fosse pago. E ele pagou o preço. Talvez você entenda agora o sacrifício de Jesus. Talvez até hoje você não teria se atentado para isso. Foi isso. Jesus veio satisfazer ao Pai. Jesus veio satisfazer a obra de Deus, veio cumprir a obra de Deus. E nesta manhã nós estamos ceando com esse Deus maravilhoso, com esse Deus soberano, com esse Deus
poderoso que derrama isso sobre as nossas vidas. E eu quero encerrar com um texto. Mateus 5,17. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 5,17. Vai lá. Mateus 5,17. A palavra de Deus diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O próprio Jesus diz isso. E Paulo percebe isso, e Paulo entende isso, e Paulo está pregando isso para os romanos através daquela carta, e através dessa carta convertem-se muitos, e através dessa carta convertem-se Agostinho, converte-se Lutero, e converte-se João Wesley, e quem sabe quantos outros, e quem sabe quantos nesta manhã estão se convertendo à fé ao Senhor Jesus Cristo por causa disto que Paulo falou para os romanos e que continua vivo nos dias de hoje. A Bíblia é mais viva do que nunca. A palavra de Deus nunca vai morrer. Céus e terra passarão, mas a sua palavra nunca passará. E é esse Deus que nós ceiamos nesta manhã. É com esse Deus que levou os nossos pecados. Então, por isso hoje, meu irmão, se você está tendo uma vida de pecado, se arrependa. Arrependa-se nessa manhã dos teus pecados. Arrependa-se antes de nós irmos para a ceia do Senhor. Arrependa-se e diga: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero aprender contigo. Eu quero aprender de ti. Eu quero ser a cada dia mais parecido contigo. Porque isso é espetacular, é sensacional. O que exigia um preço era a justiça de Deus. O diabo, como tantos dizem, ele só é um acusador. Mas o preço que Jesus pagou não foi ao diabo. O preço que Jesus pagou foi pelos nossos pecados e para que a justiça de Deus fosse satisfeita através do sangue do Cordeiro, do sangue imaculado, do sangue de um justo. Porque justificar, meu irmão, deixa eu te explicar o que é justificar. Justificar é alguém pagar o preço por outro que não poderia pagar. Você já assistiu aquele seriadinho de TV, Todo Mundo Odeia o Chris? Né? Eu já assisti muitas vezes, é muito engraçado, né? E muitas vezes, né, em vários episódios, o Chris, por ser o irmão mais velho, ele paga o preço dos seus irmãos mais novos, mesmo os seus irmãos mais novos tendo sido culpados de alguns atos. O próprio Chris paga por ser o irmão mais velho. Exatamente isso. Jesus paga o preço por nós, pagou o preço por nós e por todos aqueles que acreditam nesse sacrifício. Por isso, a salvação vem pela fé e não pela lei. Agora, a lei e os profetas têm que ser extintos? Não. Eles profetizaram até João Batista, porque João Batista preparou o caminho do Senhor. Eles profetizaram para justamente dizer: o Filho de Deus está chegando, o Filho de Deus vai levar todos os pecados. Nós estamos aqui, mesmo que a lei é distinta da fé, mas ela evidencia Jesus Cristo, ela evidencia a fé, porque ela nos traz consciência do pecado. E os profetas profetizaram sempre o Filho de Deus, queriam ver o Filho de Deus, e nós vivemos na época em que o Filho de Deus morreu, ressuscitou e nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. Nós vivemos numa época da graça, nós somos extremamente abençoados por isso, mas muitas vezes desperdiçamos tanta unção, tanta bênção, tanto amor, tanta justiça, nós desperdiçamos nas nossas vidas. Que nessa manhã seja uma manhã diferente para você, que Deus tenha tocado, invadido, inundado o teu coração de entendimento, de fé, de amor, de revisão. Por isso, vamos fazer uma oração agora. Vamos orar agora e nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ir para
para o momento de ceia, mas nos arrependermos dos nossos pecados. Feche os teus olhos. Meu Deus, nós louvamos o teu nome. Nós entendemos, como Paulo entendeu, nós entendemos a tua palavra. Senhor, nós temos consciência dos nossos pecados, nos perdoa. Perdoa o meu pecado, Senhor, perdoa os meus pecados, meu Pai, eu me arrependo de todos eles. Que cada irmão possa se arrepender dos seus pecados. E nós aceitamos e temos fé em Jesus Cristo como o nosso único Salvador. Mas agora nós não falamos só da boca para fora. Nós entendemos porque Ele é o único Salvador. Agora não mais como um ato religioso, mas agora com a revelação do Espírito Santo de Deus. Nós aceitamos a Ti, Senhor, porque nós somos Teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que você continue fiéis aos teus dízimos e ofertas. Nós já começamos cultos presenciais. Culto de domingo à tarde, às 6h30. Cultos às terças-feiras. E pelo menos uma vez por mês, eu não sei se vai ampliar agora, o culto do Arena Jovem. Dê o seu nome. Se você quiser estar presencialmente conosco, dê o seu nome e participe desses cultos. Lembrando que nós estamos e continuamos e vamos continuar até que seja possível não mais fazer isso, respeitando todas as normas de saúde, respeitando o distanciamento social. Isto é importante demais para muitas pessoas. Amém? Que você tenha sido abençoada nessa manhã. Obrigado pela tua presença. Vá lá, sei. Escute esse louvor. Sei. Escuta a oração de ceia, ceia junto com a tua família. Se você não está com a tua família, ceia aí onde você está, o Espírito Santo está contigo. E depois vai lá, escuta mais um louvor e vai para a sala de Zoom. Ali compartilhar a oração, a alegria, o testemunho com os irmãos e receber deles também o compartilhamento das suas alegrias, dos seus testemunhos, dos seus pedidos de oração. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça, único e verdadeiro. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te proteja, em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
céus, e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Igreja, nós estamos agora num momento extremamente importante, um momento de ceiar com Jesus Cristo, ceiar com a nossa família, ceiar, muitas vezes, se você não está aí com a sua família, se você está sozinho, ceiar na presença do Espírito Santo de Deus. E, na verdade, o Senhor Jesus disse para que nós pudéssemos nos lembrar de tudo aquilo que Ele fez, todas as vezes que fôssemos ceiar. E hoje, como todo mês nós fazemos, nós iremos ceiar nesse momento. Por isso, lembre-se, pense um pouco agora em tudo aquilo que Jesus fez, em tudo aquilo que Jesus é, em tudo aquilo que Ele nos proporcionou e que Ele voltará para levar a sua igreja. Amém? Vou pedir agora para a pastora orar pelo corpo de Cristo, pelo pão, pela igreja, que é o corpo de Cristo, para que nós possamos entrar em comunhão com o nosso Senhor e com todos os que estão aqui reunidos conosco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pegue o pão. Se você já separou os elementos para esse momento de ceia, pegue o pão que representa o corpo de Cristo, que nesse momento você possa exercer a sua fé, crendo no sacrifício de Jesus na cruz, naquilo que Ele nos deixou como propósito para que pudéssemos trazer à memória esse momento de ceia, um momento onde o Senhor nos dá a oportunidade de rever as nossas atitudes, as nossas ações, de nos arrepender e apresentar um coração puro na presença do Senhor. Porque conforme diz a palavra de Deus, o nosso Deus, Ele é bom. A palavra de Deus diz que Ele estende a sua benignidade a todos aqueles que creem nele.
Então que você possa receber dessa benignidade, de um Deus que tem prazer em nos abençoar, de um Deus que nos perdoa. Pegue um pão e nesse momento que você possa trazer à sua memória o sacrifício de Jesus naquela cruz, por mim e por você, por toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu vou orar, abençoando, santificando esse elemento que representa o corpo de Cristo. Pai amado, na tua presença, eu oro, abençoando, Senhor, ó Pai, a vida dos meus irmãos em Cristo. Abençoando, Senhor, ó Deus, esse alimento, esse pão que representa o teu corpo, porque conforme diz a tua palavra, fazer isso em memória de mim. Para que sejamos participantes do teu sacrifício, Senhor. Para que conforme participamos do seu sacrifício, possamos, ó Pai, em nome de Jesus, também sermos participantes da sua glória. Pai, por isso nós cremos, por isso nós oramos e por isso nós em fé concordamos. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Igreja, pode comer do pão, amém? Em nome de Jesus. Do mesmo modo, pega o suco de uva que representa o sangue de Cristo. Um sangue eterno, de uma nova e eterna aliança. Um sangue de bondade, um sangue da paz, um sangue que leva todos os nossos pecados, porque nós somos sarados pelas pisaduras de Jesus Cristo. O sofrimento, o castigo que nos trouxe a paz, nos dá a permissão e nos concede a graça de cearmos juntos e principalmente de cearmos com Ele e em nome dEle. Por isso fecha os teus olhos. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu sangue. Um sangue tão precioso. O sangue que nos dá o direito de nos arrependermos. O sangue que nos dá o direito de sermos salvos pela graça. O sangue que nos dá o direito de sermos chamados teus irmãos e que nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Pai, por esse sangue tão precioso nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar do cálice do seu suco de uva. A pastora fará uma oração final, mas eu quero te agradecer por estar conosco, por esse momento tão precioso e tão maravilhoso. Eu creio que em breve faremos esse momento juntos, como sempre fizemos. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, ainda na presença do Senhor, quero lembrá-los de, assim que terminarmos, você ouvir o último louvor, que você possa ir conosco para a sala de Zoom, para o nosso movimento de oração, adoração, para compartilhar testemunhos, amém? Em nome de Jesus. Então, eu quero abençoar cada uma das famílias que estiveram ligados aqui conosco, conectados, e que possa permanecer participando de toda a programação da igreja. Pai amado, na tua presença, eu abençoo a vida de cada família, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ou de cada vida que representa uma família. Alcança através da presença do teu Espírito. Alcança, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, com teu amor, com a tua benignidade. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, sobre cada um. E que tenhamos todos nós uma semana grandemente abençoada. Que possamos ter o melhor mês das nossas vidas. Sejam cada um de vocês prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que vocês forem realizar. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.
Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, teu coração bater ao meu, teu coração bater ao meu.